E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso, vamos para mais um Falar Morgulhos, quase confundi com o título do podcast de One Piece, aqui deu um... Falar Morgulhos pra gente falar do terceiro episódio de O Cavaleiro dos Sete Reinos, que se chama O Escudeiro, o episódio que finalmente revela aquilo que a gente já tava falando desde sempre, e pra bater esse papo comigo está ela, Vit Cunha. E aí, Vit? Oi, gente, bora pro terceiro episódio e episódio com, graças a Deus, revelações. Podemos falar abertamente, né, Marcos? Finalmente, já tava, né? Já muita gente aí já sabendo, muita gente dando spoiler desde antes da série estrear, mas a gente preferiu esperar e finalmente a gente agora pode falar tudo que a gente tem pra falar. Então vocês já sabem, vocês que estão ouvindo esse podcast sabem que aqui tem spoiler e agora vocês sabem que o Egg é Aegon Targaryen, o filho do príncipe Maekar Targaryen, finalmente revelado. A gente vai chegar nessa cena mais pro final do episódio aqui, porque é um daqueles momentos do conto, do primeiro conto do livro, que tem que ser adaptado com maestria e que foi adaptado com maestria, né? A gente vai falar disso mais pra frente. E, gente, eu quase confundi o título aqui, porque eu tô gravando os dois podcasts toda semana. Esse daqui eu gravo de segunda e o de One Piece de domingo. Então, mas tudo certo, então bora. Viti, começa aqui querendo saber a sua opinião sobre a cena traumática desse episódio, que assim, a gente tem dois momentos aqui que não se comparam com os dois momentos, os dois primeiros episódios, com a cagada nem com a lança ali, com a berinjela, mas aqui a gente tem o cavalo cagando, acho meio leve até, porque nem mostra tanto, e um cara com o olho pendurado numa justa, essa aí eu falei, nossa, mano, puta que pariu, mas pra quê, né? E eles mostram o olho do cara pendurado aqui assim, ó. Achei cinema, aquele ouro pendurado, porque era uma das coisas que eu, tipo assim, é um comentário tão ridículo, assim, pequenininho no livro, e aí eles terem feito questão de mostrar isso pra ter esse elemento, eu achei divertido porque a gente tá vendo, então, tipos diferentes de gore em todo episódio. Agora eu já Aham. tô tentando pensar o que que seria pro próximo, já que já teve cocô, já teve órgão genital, agora a gente teve partes do corpo saindo, Um olho né? pendurado. O que o próximo episódio, o quarto episódio, vai nos ter. Mas eu escrevi aqui, sem choques, mas teve cocô de cavalo. Tipo, Então, essa é o rolê. eu tava meio assim, mano, e aí? Vai ter choque, não vai ter choque? Aí teve cocô de cavalo, falei, tá bom, cocô de cavalo. Aí depois chega o cara com o olho pendurado, tipo assim, ele cavalgando e o olho aqui assim, eu falei, mano, what the fuck, velho? Caralho, foi Muito da hora, foi boa. da hora. É o Mas senhor a gente Robin teve mais um Riesling. episódio que. Exato. O senhor Robin Riesling, A que, gente teve mais um segundo o Egg, episódio. é Ai, o cavaleiro mais louco de Westeros, né? é o mais maluco de todos. Desculpa, gente. O meu áudio cortou em cima do Marcos. Não, tá Perdões. tranquilo. Eu ia comentar, só que a gente teve o episódio começando de manhã e terminando de noite de novo. Isso era uma das coisas que a gente falou que a gente ia analisar no próximo e teve. Cara, o Robin Weasley, ele é. Eu não sei o que ele é, e eu achei muito interessante ele aparecer, Marcos. Eu, tipo. Essa cena não existe no livro, né? A gente tem Não. algumas. Esse episódio é o que mais tem diferenças. Vamos dizer assim, o primeiro episódio, a grande diferença foi a tenda dos Baratheon, que não tem isso no É. livro. Mas esse episódio teve alguns momentos de diferente, mas que eu gostei. E esse encontro com o Robin Weasley é um deles. E eu vi um vídeo super interessante do canal do New Rockstars no YouTube e que eles trouxeram que essa aparição ali do Robin Weasley, ele tá ali, ele fala em terceira pessoa e ele fala que ele faz pelo guerreiro, né? O guerreiro é um dos Sim, sete dos deuses, sete e que ele deuses. seria tipo a representação visual do guerreiro, enquanto o Egg é o estranho, porque ele fica com o capuz, igual a gente vê a representação do estranho. A gente também tem uma possível representação da. Nossa, como é que eles falam? É crone em inglês? A É, velha? é, Megera? não, Eu não não vou lembro lembrar. não. Mas Eu sei do pai, da tem mãe, a do estranho, do guerreiro. da donzela, e aí tem essa crone, the crone. E que daí seria a mulher que traz a profecia. E que se a gente Uhum, forçar, a gente pode dizer que a filha do Sr. Ashford é a donzela. sim, E eu entendi. achei super interessante isso. Eu achei bem legal esse paralelo todo, assim. Eu não tinha me tocado de que poderia ser isso, mas eu acho que eles fizeram de propósito, sim. É, porque isso justificaria a presença dele.
né? Porque, tipo assim, além do tom caricato e do choque de mostrar um cara perdendo o olho, não seria tão jogado assim, né? A gente já falou que as Exato. duas outras cenas, elas têm o propósito de mostrar que a gente tá acompanhando pessoas que não importam, entre aspas, e a presença do Robin Riesling aqui também deveria ter uma justificativa, e essa eu acho boa, né? Porque se a gente for traçar todos os paralelos, a gente consegue realmente chegar nesse ponto. E aí, porque, tipo assim, ele chega do nada, tipo, você roubou esse cavalo, não sei o que, e o Egg, ao invés do Egg fala, mano, eu sou escudeiro do dono do cavalo, tá ligado? Ele fica lá respondendo, porque ele é afrontoso também, né, velho? O que aconteceu com o seu cabelo? O que aconteceu com o seu olho? E aí? Aí o Egg já percebe, mano, ele é muito bom ator, de verdade. O Dexter é A foda, velho. próxima fala a próxima representação do Dexter é sempre a melhor. Eu fico achando que Uhum. ele já entregou tipo, os melhores momentos e aí ele vai lá e ele faz de novo. Cara, essa cena dele treinando quando ele acorda, aí ele vai lá e fica conversando com o Trovão. Eu sinceramente, sem brincadeira, eu dei uma choradinha. Eu fiquei emocionada com o esforço dele, a determinação ali de querer vencer aquela falha que a gente falou no episódio passado que ele tinha dado uma sentida ali, vendo os outros Uhum. escudeiros, ele se sentiu, como que chama? Inseguro. E aí ele foi lá, acordou no dia seguinte e falou assim: Eu vou resolver isso daí. Eu achei muito lindo, eu Eu achei também, muito eu achei. fofo. Nossa, eu achei muito legal. E aí ele tem, né? Porque ele não consegue não ser afrontoso em momento nenhum da vida dele, não, Nenhum. não tem como. Ai, mano, muito bom. E eu gostei muito. Agora que a gente já tem a revelação, a gente pode falar das pistas que a gente teve do Egg abertamente. Se a gente fizer um episódio de final de temporada, a gente pode falar de todas. Mas aqui mesmo nesse episódio a gente tem mais uma, porque ele começa conversando com o Trovão e ele fala: Meu pai falava pra eu não conversar com cavalos. Aí Sim. depois, no resto do episódio, quando ele tá falando com o Dunk pergunta: Oh, você conhece seu pai? Aí ele, não. É, Então a gente já exatamente. vê ali que ele tá mentindo, existe uma mentira ali. Eles colocaram, acho que essa última ali como uma mais latente, mas é muito, muito legal a gente ver os últimos pinguinhos ali de quem ele realmente é. Sim, esse esforço dele pra ser um bom escudeiro também. Tem um momento do episódio que ele fala: depois daqui eu vou poder continuar sendo seu escudeiro. E o Dunk. Essa cena que me quebrou toda, Essa Marcos. cena. Mano, as interações dos dois, elas estão muito aquilo que a gente esperava ver, sabe? Quem lê os livros que se emociona com esses detalhes, com os dois se aproximando aos poucos. A série tá fazendo isso muito bem, justamente porque escolheu dois atores que têm uma química que funciona muito pra isso, sabe? Então, por isso que aqueles testes de química são importantes, porque não dá pra você escalar um papel, nesse caso, por exemplo, sem escalar o outro e você ver que os dois funcionam juntos. Ah, não, esse ator aqui é ótimo pra ser o Egg, esse ator aqui é ótimo pra ser o Duncan, mas juntos eles não combinam, então esquece, sabe? Não tem como. E aqui é a melhor prova disso. E o Egg mandando o Trovão correr é muito foda, velho. O Trovão, tipo assim, se liga, mano. É muito bom. Ele fazendo mó berreiro lá. Mas assim, e aí quando começa o episódio que o Duncan fala, então eu não vou fazer a justa hoje. Aí eu já falei, puta, o que a gente falou não vai ter justa dele hoje mesmo. Mas assim, esse episódio eu já esperava que ia acabar no momento que acabou, porque é a grande revelação, né? É o gancho pra semana que vem. E antes da gente continuar, só uma notícia aqui. A semana que vem, o episódio 4 vai sair na sexta-feira, meia-noite. Não é no domingo, meia-noite, por conta do Super Bowl. Então vai ter o Super Bowl no domingo. Eles anteciparam o episódio pra sexta, tá? Então a gente vai tentar gravar o podcast o quanto antes também. Show. E então o episódio sai de sexta para sábado, meia-noite. Então é na meia-noite do sábado, tá? Então é de sexta pra sábado. Só pra pessoal aí não entrar na HBO no sábado, tá lá o episódio e falar, ué, o que aconteceu? É isso, por conta do Super Bowl, mas depois o quinto episódio vai voltar pro domingo e aí acaba a temporada no sexto também no domingo. Não, e falando de outras notícias que o Marcos também postou, se vocês não viram nas redes sociais, aparentemente nós vamos estar aqui por muitos e muitos anos até o final dessa série, se Deus quiser. Cara, eu acho que seria. Desculpa, só contextualizando. O Ryan Condal, foi o Ryan Condal mesmo que falou, não é? Ou não? O quê? O Ryan que falou Condal? sobre gravar todos os anos? Foi ele que deu a entrevista? Não, foi o Crazy Boys, que é o cara que cuida da HBO, do Isso. geralzão.
Ele deu uma entrevista falando que o plano é ser uma série que é gravada anualmente e fazer o quê? Um conjunto de temporadas agora nessa fase do Duncan Egg, divulgo essa idade deles, depois dar um gap de alguns anos, voltar para gravar X temporadas e depois mais um gap para acompanhar eles em momentos diferentes de idades, o que é uma coisa que, se isso realmente acontecer, vai ser a primeira série a tentar fazer Boyhood, mano. uma Boyhood, muito coisa. foda. É, Tipo, é uma coisa muito louca. E se for realmente acontecer, nós vamos ver coisas fantásticas, incríveis, maravilhosas adaptadas na tela, porque é muito assunto. Eles realmente têm muito material, independente do Martin também ter dado as histórias extras, os rascunhos que ele falou que ele deu para eles, 10 a 12 histórias ele falou, e a vontade dele de escrever mais. No próprio lore de Game of Thrones, a gente vai estar. Game of Thrones, né? De A Canção de Gelo e Fogo, a gente vai estar em períodos históricos com muitos acontecimentos e que envolvem, né, o Dunk e o Egg, porque envolve o povo, etc. Vai estar acontecendo muitas coisas, sem dar nenhum tipo de spoiler para vocês. Então, cara, se isso acontecer, vai ser muito louco. A gente vai estar com família, já criança que nasce, vai estar em faculdade e a gente vai estar vendo essa série ainda. Muito maluco. exatamente. Inclusive, a gente tem um momento de Duncan contra Lionel Baratheon num futuro próximo, num futuro bem distante, né? Que seria muito foda de ser adaptado também. Lionel Baratheon que agora tá todo mundo amando, maravilhoso e tudo mais, mas assim, de novo, Martin sempre com personagens cinzas, né? Certos momentos, interesses de um vão conflitar com o interesse do outro, e aí, mano, o negócio é insano. É uma das imagens mais icônicas que a gente tem das artes dos livros. Que você vê um maluco com armadura Baratheon. É o Lionel Baratheon parado de frente pro Duncan, assim. Um pronto pra sair na porrada com o outro. Os dois de armadura. É animal. E assim, é quando o Duncan já tá em outro nível, tá? O Duncan de agora é um, o Duncan desse momento é outro. E isso que a Vit falou é o seguinte. O chefe da HBO falou que o Cavaleiro dos Sete Reinos é uma série que eles querem lançar uma temporada por ano. A segunda temporada está confirmada para 2027, até porque essa era para ser lançada em 2025 e deu uma atrasada, lançaram no começo de 26. E aí, eu vi gente falando, efeito Netflix, vai apressar, não sei o que. Gente, essa série não tem dragão. Essa série, vocês estão vendo que é bem intimista. Tipo assim, eles não tem que ficar indo pra Pedra do Dragão, pra Lannisporto, pra King's Landing, pra Winterfell, nem nada. Eles estão em um cenário para a temporada inteira. A segunda temporada é um cenário também. A terceira temporada é um cenário também. Então, assim, é uma série É que o você. sonho de todo showrunner ter um negócio desse, Exato, sabe? Tipo, exato. no É máximo uma você tem que história gravar uns contida. flashbacks. Exato. E assim, é uma história contida que se garante muito nos diálogos e nesses grandes momentos. E tem o adendo de não ter dragões. Então não tem que ter muito CGI, não tem essas coisas que mais demoram de pós-produção. Essa série não precisa, porque essa série segura muito nos personagens. E como a gente já viu que essa primeira temporada está funcionando, pode muito bem funcionar sim pro futuro, porque o Martin ele sabe escrever personagens. O dragão, eu sempre falo, né? Que os dragões eles são o chamariz pra parada. Tem dragão, vamos assistir. Aí você assiste, você acaba. Tanto que o bons momentos da temporada final de Game of Thrones, que é uma bomba, são de diálogo. Então, tipo, aquela cena. Eu gosto muito de uma das cenas de Game of Thrones, uma das que eu mais gosto é quando eles estão se preparando pra Batalha da Longa Noite e o Podrick começa a cantar a música da Jane of Old É muito foda, porque aí você tem personagens de muitos núcleos ali conversando. Aí você tem o Tormund rosnando por Tyrion, tá ligado? Os bagulho, ele apaixonado pela Brienne, e aí do nada o Podrick lança uma pedrada de uma música. E aí essa música já vai mostrando todos os outros personagens que não estavam na roda se preparando. É uma cena muito foda. E não tem É dragão. E lindo. aqui é uma série inteira que se baseia nisso, tá ligado? Então, essa é uma série que tem estrutura pra conseguir ter uma temporada por ano e que tem história o suficiente pra fazer isso sem ficar arrastado, sabe? Porque são dois personagens que a gente já viu que são fascinantes e as coisas que o Martin faz com eles também são fascinantes, porque essa parada de pequenas pistas que vão colocando as situações em uma escala que você não estava esperando. E quando você vê chegando, o bagulho já tá acontecendo. E assim, durante a vida do Duncan e do Egg, acontece muita merda em Westeros.
tá? E eles estão no centro disso, porque agora vocês sabem, o Egg é um Targaryen, e um Targaryen sempre vai estar no centro dessas confusões. E como o Duncan tá bem próximo dele, ele vai estar junto com o Egg nesses momentos. A gente não vai falar como, né? Porque já vi gente lá perguntando, inclusive no final a gente vai responder as perguntas de vocês. Ah, agora que o Egg é um Targaryen, ele vai se separar, agora que foi revelado, ele vai se separar do Duncan. Não é bem assim, talvez a relação deles mude um pouco, talvez não, mas isso aí a gente vai esperar a série mostrando pra gente comentando também. Eu acho que Cavaleiro dos Sete Reinos, e conectando com algumas cenas que a gente tem aqui, que são as minhas cenas preferidas do episódio. A última cena, com certeza, é fantástica, incrível, maravilhosa. Mas as minhas Absurdo. cenas preferidas desse episódio são o Egg treinando, eles fazendo café da manhã juntos, Uhum. o Dunk ensinando o Egg a costurar. E a conversa que eles têm ali na colina antes do Plummer ir buscar lá o Duncan, o Egg, Tô- justamente é que você tava falando, que o Egg pergunta se ele pode ser um cavaleiro e se eles vão poder ficar, se ele pode ficar com o Duncan depois do torneio. E ele fala do sonho dele, do que ele quer pra vida dele. Imagina isso, gente. Agora vocês sabendo que ele é um Targaryen, pensem nessa cena em que ele tá falando que tudo que ele queria da vida dele é que ele podia ser feliz num lugar como aquele, ter uma fazenda e cuidar dos animaizinhos dele, ser feliz e casar com a segunda menina mais bonita de uma família, Mano, porque eu o tô Dan quer exatamente nessa casar com a cena. primeira. Eu tô exatamente nessa É cena. tão. E o que, que eu gosto dessas cenas? Pra mim, obviamente, o George, ele traz muita inspiração do Tolkien. Assim como acho que todos os autores, né, mais atuais que a gente tem tiveram contato com a obra do Tolkien, com o Senhor dos Anéis e tudo mais. Seja do Senhor dos Anéis, seja Hobbit, seja Silmarillion. E todos que têm essa estrutura fantástica que envolve, por exemplo, dragões e outros misticismos acabam passando muito. Mas eu acho que o meu aspecto preferido de Senhor dos Anéis é muitos momentos, por exemplo, do Frodo e do Sam fazendo as coisinhas deles. E uma coisa meio aquele sentimento daquele discurso do Sam sobre os morangos. Tipo, você lembra do condado, Senhor Frodo? Os morangos devem estar nascendo. E, tipo, eles falam sobre a beleza da vida para além das coisas ruins, né? Tipo, eles lá no meio de Mordor, secos, e o Sam manda essa pedrada, como você diz do Podrick, essa pedrada. Tem que lembrar dessas coisas, nossa, os pássaros vão estar cantando, as árvores vão estar verdes e os morangos vão estar nascendo. Você lembra do sabor dos morangos, senhor Frodo? E, cara, me deu uma sensação nesse episódio, sabe? Desse esse purismo, assim, essa inocência, essa alegria, e que daí isso vem durante o episódio inteiro e daí dá uma paulada no final e fala, ha, a vida não é um morango. Tipo, sabe, uma coisa meio Exatamente. assim. Nossa, eu achei. Esse episódio, eu acho que dos três é o meu preferido até o momento. Tipo, o Ah, primeiro é meu também. fantástico. Mas eu acho que esse é o meu preferido dos três. Esse episódio foi muito bom. A cena da costura foi tão bonita. Ai, não sei, É. eu fiquei mexendo com tudo aquilo. Eu vi o episódio da Carol Moreira de análise também. E pra você que é maromba, Marcos, sabia que um ovo de ganso tem 20 gramas de proteína, meu Eu brother? fiquei perguntando isso pro meu pai. Eu falei, mano, essa porra existe mesmo? Ele existe, cara. Eu falei, nossa. Olha o tamanho É, daquele então. negócio. Muito É bom, muito. muito bom. E assim também, isso que você falou, de até comparar com O Senhor dos Anéis, que é uma história mais focada em detalhes, tem muita descrição de muita coisa que algumas pessoas acham irrelevantes, assim, são bons pra construção de universo e pra gente meio que pausar mesmo, né? A gente não tá sempre vendo uma série, um filme, um anime pra tá frenético toda hora, tendo dragão, tendo traição. Às vezes tem momento de pausa, e por isso que, por exemplo, essa série é o de Game of Thrones que mais se parece com essa estrutura de Senhor dos Anéis. E me lembra muito Frieren também, que é um anime que é bem isso. É Senhor dos Anéis em anime, que é uma história muito calma, muito pausada, que vai ter um momento ou outro de porrada, de acelerar, e aí vai ser muito bem feito, assim como aqui também vai ser, em Cavaleiro de Sete Anos vai ser muito bem feito quando eles acelerarem essa porra. E tá chegando essa hora, até porque são 6 episódios, já estamos na metade. E aí é boa para as pessoas também aprenderem a apreciar o que estão vendo, né? Eu vi muita gente Ai, sim. reclamando de tipo assim, nossa, no primeiro episódio só, acabou depois. Nossa, não aconteceu nada, não sei o que, não sei o que lá. Aí depois já foi tipo assim, ah, é muito curto. O episódio pode não ter tido muita coisa, é muito curto. E aqui Queremos nesse mais. também, nesse episódio agora, eu vi muita gente falando, não, episódio perfeito, a cena final foi absurda, os atores são... Então assim,
Antes da série começar, tinha um comentário de não tem dragão, não vou assistir. Que é a mesma coisa se você chegar no universo de Star Wars e falar não tem Jedi, eu não vou ver. É muito além de dragão, o mundo de Game of Thrones. O mundo de Star Wars é muito além de Jedi, por mais que sejam chamarizes, né? Mas E aqui a gente vê como essa série vai mudando esse comportamento. O showrunner mesmo falou: a gente não vai ter um primeiro episódio que vai ter uma criança sendo arremessada da janela, mas deem uma chance pra série. E a série está recebendo essa chance por conta dessa estrutura, o boca a boca também, a pessoa que não quis assistir o primeiro episódio, vai ver o pessoal falando, é só meia hora, vou assistir. E aí assiste o segundo, assiste o terceiro e já era, já tá dentro da história, mano. Eu queria entender, eu queria ver a sensação da pessoa que viu esses 3 episódios em sequência. Porque a gente não teve essa, a gente tá vendo um por semana e tal. O meu irmão viu dois em sequência, porque o da semana passada ele não tinha assistido, então ele assistiu o 2 e o 3 continuando. Ele falou, nossa, eu gostei pra caramba de ver assim, queria ver mais desse jeito e tal, não sei o que. E... E essa série, ela tá maravilhosa por isso. E aí, a gente já seguindo com a trama do episódio, quando o cara chama o Duncan pra fazer a proposta lá pra ele, eu vi gente também falando, mas não tem desonra porque é tipo mala branca do futebol que é pra você ganhar mesmo. Só que assim, ele já saberia que ele ia ganhar, não ia ter mérito nenhum dele. Um cavaleiro honrado, do jeito que ele aprendeu a ser, não aceitaria isso. Quer ganhar pelo mérito próprio, não algo que tem aposta envolvida, tipo assim, que ele sabe e que ele sabe que o outro cara vai deixar ele derrubar ele do Isso aí pra ele é inconcebível. Só que ele fica ainda com um conflito porque ele é o único daí que tem o tudo ou nada. Aqui é tudo ou nada pra ele. Os outros, eles ainda têm uma estrutura pra caso perderem, conseguir se manter. O Duncan não. Perdeu, acabou. Então por isso que ele fica meio assim, mas a honra dele é maior. Vai chegar um momento que ele vai botar na mesa e vai falar: "E aí, cadê cavaleiro honrado nessa porra?" A gente teve essa cena no trailer, inclusive, foi muito foda. é E aí quando incrível chegar isso essa na cena no série, trailer. quando chegar isso na série, a gente vai entender por que o Duncan não acho que considerou pouquíssimo a possibilidade dele aceitar isso, mas assim, já tendo recusado pela cara dele, pela cara que ele fez na hora que ele ouviu essa oferta aí, né? Eu achei interessante eles terem adicionado essa cena e terem feito desse Sim. jeito. Porque quando ele começou a falar, eu falei, bom, que não tem essa cena no livro. Aí quando ele começou a falar, eu falei, bom, vamos falar pra ele perder, né? Porque ele é um cavaleiro desconhecido, ele não tem casa, tal, não sei o quê. Vamos falar pra ele perder, pro cara da casa Ashford continuar relevante. Só Sim. que é até uma outra camada dos caras estarem apostando a própria derrota, ou seja, tipo, sabe, colocando como a vitória no torneio não significa nada pra gente. E que a vitória no torneio significa tudo pro Duncan, independente de existir um ganho final ou não, o Sim. desempenho, né? O esforço de estar ali e de estar ali por inteiro é uma coisa que move muito o Duncan. Por isso que ele também fica muito ofendido com o posicionamento do Aerion ali, porque ele claramente não respeita o que é um torneio. Né? A gente tem os cavaleiros andantes ou cavaleiros menores, a vida deles é torneio, não é que eles, tipo, é um negócio que acontece a cada 2 meses, igual um Aerion da vida que vive lá na corte e que daí aparece aqui. É realmente a vida deles. Então, quando vem esse cara e dá essa proposta pra ele, mais uma camada do personagem do Dunk pra gente analisar e que é muito interessante. E eu fiquei assim, tipo, quando eu vi que a cena ia acontecer, eu falei, ué, mas de novo, mas não tem essa cena. Por que estão adicionando essa cena? Mas fica muito claro porque é bonito. O bonito da série tá sendo isso, que até as adições ou pequenas modificações que estão sendo feitas, elas estão sendo feitas com um propósito de narrativa muito interessante. E o timing, né, do que você estava falando antes, de ser uma coisa mais calma, de você ter que prestar atenção, é Uhum. esse convite que a série faz, de você realmente prestar atenção no que está acontecendo embaixo do diálogo. Essa série é praticamente um letramento, né, para as pessoas que assistem House of the Dragon, Game of Thrones e que ficam clamando por ação, porque ela está ensinando justamente, às vezes a gente até fala, em House of the Dragon a gente falava isso às vezes, esse episódio, ele é uma conexão, ou até essa temporada é uma temporada de estabelecimento de acontecimentos para que a próxima possa acontecer. As pessoas não têm essa paciência. E essa cena traz muito disso, porque depois a gente vê o tanque passando pela. É uma tenda ali que tá o Lord Ashford, que tá o Pummel também, Plummel, não
sei falar o nome dele, e que a gente vê o brother Tully ali. Eu não vi se tem mais alguém, eu não reconheci outra pessoa, mas o maluco lá, o Ozzy Osbourne da Casa Tully, tava Aham. ali. E o jeito que o Dunk olha, do tipo, olha lá, tá, ele deve estar parte do fazendo essa parte desse combinado, né? Porque ele tá É. ali entregando uns papéis, tá ali perto. E o Dunk tinha muito falado sobre isso, de que a outra opção dele, né, de se eu não fosse cavaleiro, eu ia acabar roubando, né? Ia acabar preso, ia acabar na muralha, ia acabar em outro canto. E a gente vê esses caras que eles não têm que escolher, eles podem ter tudo que eles querem do jeito mais fácil. E pra eles não faz diferença porque eles não ligam pra honra deles, tanto quanto eles não ligam muito pro que é ser cavaleiro. É, exatamente. É o choque de realidade que ele tem que vai deixando ele decepcionado. É o que acontece com o Jon Snow quando ele chega na patrulha, né? Porque o Jon, principalmente nos livros, ele tem uma imagem da patrulha de, meu Deus, são os protetores do reino. Eles se arriscam no norte além da muralha. E aí no caminho para ir para lá, quando ele vê que os caras que vão junto com ele são um bando de ladrão safado que não teve outra escolha, ele já vai ficando meio tipo, caralho, e o Tyrion vai notando isso. E aí quando ele chega lá, ele vê que não é aquela grandiosidade toda que ele pensava. Ele até fica puto com o Ned, porque na cabeça dele o Ned sabia e tava mandando ele lá pra não sei o que. Só que ainda tem os exemplos, ainda tem os Uncle Benjen na parada, né? Então tem aqueles poucos que se salvam e esses é que vão chegando no topo. A gente tem o juramento dos Cavaleiros da Guarda Real. E o Jaime Lannister, por exemplo, que não segue nada. Mas você tem o Sir Barristan Selmy que segue, né? Você tem o Sir Arthur Dayne que vai seguir. Então a gente vai ter esses raros nomes que vão manter o cavaleirismo vivo, que vão manter a grandiosidade que a Patrulha da Noite deveria ser viva, mas vai ter um momento de desilusão. Por quê? Porque a gente tá vendo um cara que tá no começo disso tudo. A gente tá vendo o que o Dunk vai ter que enfrentar para chegar lá e se tornar esse grande cavaleiro honroso que ele está destinado a ser. E a gente vai ver o caminho que ele toma para alcançar isso, né? Porque não é para qualquer um. E aí, a gente está vendo aqui um cara que se recusa a aceitar Nossa, suborno. esse paralelo que você trouxe foi muito bonito. Adorei É, essa então. comparação que você trouxe com a Patrulha da Noite. Muito bom. É, porque, e assim, o cara que a gente tá vendo que na única chance que ele tinha, que podia dar tudo errado e a vida dele podia acabar, é o cara que tem 4 páginas no livro da Guarda Real que o Jaime Lannister lê em Game of Thrones. O Joffrey lê, né, pro Jaime. Ele fala, esse aqui deve ter sido um homem e tanto. E o Jaime fala, é o que dizem. Então, assim, ele aceitar essa proposta provavelmente faria com que ele se tornasse um cavaleiro aí com 2 cavalos, 3 cavalos e isso Sim. aí, tá ligado? Até porque ele mesmo ia desistir da honra toda, porque ele ia aceitar esse suborno, ia ficar desiludido e não ia seguir o caminho que ele estava destinado a seguir. Ele resistindo a isso, levou ele a ser citado gerações depois por outros grandes homens ali lendo um livro de registro dos maiores da história. Inclusive, ele tem mais Falando páginas que desse o Arthur Dayne, tá? O Arthur Dayne acho que tinha 2 ali. O o Arthur grande Dayne, gostoso, Arthur Dayne. o Espada Amo da ele. Manhã. O Duncan tem mais páginas que O, ele. o Marcos falou sobre os juramentos dos cavaleiros, e a gente tá falando todos esses episódios sobre o que é o seu cavaleiro e a honra do Dunk e tudo mais. E eu tava lembrando, a gente só sabe quatro versos do juramento ali para ser cavaleiro, que a gente não sabe, porque eles falam uma coisa para cada um dos 7, mas a gente não sabe o que fala pro ferreiro, eu vou chamar de Megera, que é a velha, e acho que pro Stranger, né? Pro estranho, a gente não sabe esses 3, mas a gente tem no nome do guerreiro, I charge you, como é que eu falaria isso? Eu te peço para ser É, corajoso? Não seria peço. uhum, pode ser Mas por eu, aí. eu te encarrego, eu te encarrego Isso. de ser corajoso, e no nome do pai, eu te encarrego de ser justo, pelo nome da mãe, eu te encarrego de defender os jovens e os inocentes, e no nome da donzela, proteger todas as mulheres. E esses 2 últimos aqui, quando a gente termina esse episódio, a gente vê o Dunk colocar esses 2 juramentos na frente de qualquer neurônio que ele possa ter aqui em cima, Exato, né? Porque exato, mas ele exatamente. está sendo um cavaleiro. Muito mais do que todas as outras pessoas ali, que o próprio Aerion, que é um cavaleiro também, mas os próprios cavaleiros da Guarda Real ali, não estão
fazendo valer os próprios votos. Uma pessoa sem nome, sem nada, é quem tá ali realmente sendo um cavaleiro. E é isso que é muito bonito sobre o personagem do Dunk. É muito bonito. Exato. Essa transgressão do Dunk aí pros fãs de One Piece, gente, é a mesma coisa que acontece com o Luffy quando ele soca um dragão celestial. Você tá colocando a mão numa divindade ali e você não tá nem aí pro que vai acontecer depois. E assim, e ainda nisso, da honra, do juramento e de você ter as suas expectativas quebradas ou ter as suas expectativas concretizadas, a gente tem o Sr. Christian Cole, que chegou ali também, igual o Duncan. Ele chega, mano, ó, eu sou isso daqui, é a maior honra da história da minha vida. Até que a garotinha Reinira vai lá e fode com o cara, velho. E por isso ele cresce do jeito que ele cresceu, vira amargurado, começa a fazer um monte de merda. Depois da primeira vez que ele foi pra cama com a Reinira, ele acabou com qualquer juramento. Ele se tornou o que ele se tornou, ele fica pegando a Alicent agora em todo canto, ele virou uma pessoa amargurada que nem lembra mais de juramento. E é o que aconteceria com o Duncan. Desrespeitoso. Exato, e é o que aconteceria com o Duncan se ele tivesse aceitado. O apelido do Christian Cole é The Kingmaker, o fazedor de reis, e não é uma coisa boa, porque ele não tem nada que fazer rei, entendeu? Ele não tem nada que impor nada ali, mas ele é esse cara porque ele não foi um dos grandes da Guarda Real. Diferente do que a gente tem também na Guarda Real, os gêmeos da Rhaenyra ali, e do Aegon, porque eles seguiram o juramento deles até acima da família. Então aqui de novo a gente está trazendo exemplos dos bons que seguem o juramento e dos que não seguem. E no Christian Cole é bem uma parada do o caminho dele com o Duncan não começou igual, porque ele já chega lá na Guarda Real já depois de ter um certo nome, mas é o cara que está seguindo o juramento. Ele quer fazer as coisas da maneira correta. Só que no momento em que o Duncan recebe a proposta indecente, ele disse não. O Christian Cole disse sim, né? Ele acabou cedendo ali. São propostas diferentes, óbvio, mas a resposta deles é que indicou o caminho de cada um também. Então é bem legal a gente ver por esse lado, é bem legal a gente estar vendo como começa a história de um grande cavaleiro, que a gente já sabe que ele vai ser um grande cavaleiro. Muito foda. Vamos falar do Aerion? Vamos, vamos falar do Aerion. Cara, Então, assim, vagabunda. mano, quando chegou essa vaca loirinha, você vê a cara do Baylor ali sentado, ele já fala, puta, vai aprontar, mano, que saco. Aí o Valar também, o Valar olha pro primo dele e fala, mano, ai, que pessoa intragável. E aí eu achei legal, porque assim, o primeiro que ele foge da primeira justa. Ele pensou assim, se eu for melhor que o cara e ganhar no certo, ok. Se não, eu saio aqui e acerto o cavalo depois. Ele não passou pela cabeça dele perder. Passou pela cabeça dele fugir e roubar. É um sujo. É um sujo. E assim, o que mais me pegou nessa cena também é o Egg gritando: mata ele. É o irmão dele. Mas, mano, se foda, mata esse merda, porque todo mundo ali sabe que ele é um merda. E também achei muito bom porque a galera invade. Quando ele esquiva na primeira Sim. justa, a galera vai a ele já. E aí quando ele abaixa e dá no cavalo, o povo invade pra pegar ele, mano. Foda-se que é um Targaryen, o que é isso? Isso aí não se faz. E aí eles ainda mostram o executor chegando lá pra matar o cavalo que tava sofrendo. Então era o único jeito ali de acabar com o sofrimento do cavalo. É uma cena muito pesada. E o Egg fica mal porque o irmão dele é um puta de um cruel de merda, né? E aí a gente já entendeu aqui o que é esse Targaryen. É um cara que consegue irritar a gente num nível que eu acho que nem o Aegon talvez não fosse tão sujo desse jeito. O Aegon Cara, segundo, eu não acho que o tá Egon faria um ligado? negócio desse, porque vamos fazer um paralelo de que um cavalo seria como se fosse um dragão. Assim, eu acho que ele tinha pelo menos um pouco de honra de estar numa batalha justa, em que, sabe, É, tipo, dragão ataca dragão e humano ataca exato. humano, sabe? Aham. Mano, ai, é muito sujo. Eu não. E é uma pessoa assim, tão ai, é uma vaca mesmo, viu? Nossa. A única coisa que eu posso dizer sobre ele, se eu sou obrigada a falar alguma coisa boa, é que a armadura dele é maravilhosa. Ele tá muito chique. Aham. É só isso que eu consigo Muito. dizer. Muito legal. Apesar de que a armadura no livro, quando ela é descrita, eu gostava muito. E tem uma ilustração na wiki de Westeros, que é fantástica, porque eu achava ele especificamente interessante, porque ele modificou o próprio sigilo dos Targaryen, né? O símbolo da casa Targaryen, o Aerion tinha meio que o dele. Porque ele fazia tipo como se fosse um degradê, né? De o vermelho, laranja e amarelo. Então, o dragão dele era.
uma cabeça, né, um pedaço do dragão, um terço dele era vermelho, um pedaço laranja, um pedaço amarelo. E aí a capa dele era em camadas assim de tecido nessas cores e o próprio cavalo dele também. Então parecia que eles tudo tava pegando fogo. E aí também combinando com o apelido dele, né, de chama viva e tudo mais, ia ter sido uma entrada fantástica, mas ainda assim eu gostei muito da adaptação da armadura dele, eu achei excelente. A revolta do povo nessa escala eu achei excelente, porque conectou Excelente muito também. com o que a gente estava analisando ali dos outros episódios do momento dos Targaryen. Eles são pouca bosta neste momento. Você nunca, em outro momento da história, né, que os Targaryen eram os Targaryen anteriormente, o povo ia fazer um negócio desse, ia falar: eu achei errado, deixa eu ir lá cobrar essa vagabunda O loira. Daemon não Sabe? faria isso, por exemplo, né? Mas Não, se deixa, fizesse, beleza. ninguém ia pra cima dele. O Daemon jamais faria isso. Matou Ninguém. criança, mas isso ele não faria. Mas É, tipo, todo mundo. se Aí o a gente Daemon fala fizesse, sobre ele ter matado, mas a gente não faz nada sobre isso. Quer dizer, tecnicamente, talvez exato. eles fazem alguma coisa sobre isso no futuro, mas enfim. É, É, mas sim, assim, isso daí ele não faria e exatamente o que você falou agora. Se fizesse, ninguém ia pra cima dele desse jeito. Ninguém. imagina. E Por causa de um aí, depois a cavalo? gente tem. Nunca. Exato. E aí depois a gente tem uma outra cena do Duncan falando com o Fossey, que o cara esculacha os Targaryen. É bando de bruxo, é um bando de incestuoso de Aliens merda. incestuosos. Exato, velho. E assim, porra, e a gente ainda tem grandes exemplos de Targaryen. O Baelor tá aí pra provar. O Baelor mesmo Sim. desaprova muito o Aerion. E assim, se fossem pra cima dele e ele morresse ali, eu tenho certeza que, claro, as pessoas iam ser punidas, porque o decoro exige isso, né? Existe. Mas ia ser um alívio o Baelor ia falar, mano, ainda bem que esse cara. Assim como os Lannister acharam bom o Joffrey ter morrido, entendeu? Sim. É gente que você não tem como segurar, você não tem como controlar. Aconteceu, foi um acidente, pronto, acabou. Bom pra nós. Lidar O com um Aerion é cuzão é uma exatamente isso. coisa, lidar com um maluco é outra. E o Aerion é um Exato. maluco. Ele é um maluco O cuzão, Joffrey mas ele é faria um isso, maluco. tá? O Faria Joffrey faria super. isso. O Joffrey faria. Sujo, sujo. Então a gente já tá entendendo bem que tipinho que ele é. E realmente, todas O, essas reações eu gosto. Eu gosto de como o Duncan percebe e depois o Duncan, ele não quer, ele tá com medo de falar. Porque ele percebe, ele fala, a lança tá baixa demais. E aí pega no cavalo. Quando ele tá falando com o Fóssil, ele fala, o meu escudeiro acha que foi de propósito. E aí ele tá quando o tipo, Foster olha, fala, e alguém por que você acha falou. que não? Exato, exato. E aí o Foster começa, mas é de propósito mesmo, mano, não sei o que, esses caras são uns merda, e começa, né? Aí o Duncan fica tipo mais assim, beleza, eu posso falar mal dos Targaryen se eu quiser também, escondido, Olha, esse claro, é um né? lugar seguro, sabe? Tipo, é Exato, a mesma coisa, você chega numa festa e fala assim, nossa, eu sou a favor de cotas raciais, hein? Aí você espera a reação pra você ver onde que você está, pra você saber se você tá num ambiente seguro ou não. exato. Sabe? Tipo, você joga assim aqueles Uhum, comentários assim pra tentar botar o pé ali e falar onde que eu estou? De que lado estou pisando? É meio que esse diálogo exatamente. deles foi incrível. Eu gostei que deu uma aumentada no personagem do Raymond. Mas, assim, esse pedaço onde Ashford tá, essa área ali das Riverlands, já era um pedaço que não tava feliz, não é feliz com os Targaryens há muito, muito, muito tempo. Lá, desde a conquista, nunca foi um pedaço de terra que engoliu muito bem. Esse pedaço das Riverlands foi onde meu Deus do céu, qual das irmãs que subiu lá? Chegou no Ninho A da Águia, Visenya, foi a a Visenya? Visenya. Com a Veiga? É uma terra muito orgulhosa. A gente tem muito né, os Tulis são orgulhosos, todo mundo é orgulhoso. Então, tipo, esse pedaço, assim, já são pessoas indispostas. E daí os Targaryen, eles estão falando ali com um povo que já rejeita eles há algumas gerações. Eles não estão felizes, já teve rebelião, já teve isso, sabe, eles são a favor de mudanças. Então, período de paz, esse período de paz em que a gente está, significa para o povo prosperidade, segurança ou alegria? Porque a gente vê lá no primeiro episódio, a gente vê a moça da estalagem falando: nunca vi torneio mudar o preço dos ovos, para eles não importa. E agora, muito menos, foda-se o rei que tá lá sentado, eu tô cagando. Mas agora, um cavalo mexeu ali num negócio do povo.
eu acho que o povo até pode se enxergar ali, sabe? Tipo, se você desmerece uma criatura linda dessa, uma criatura nobre, o que que ele vê na gente, né? É como que uma pessoa É. dessa vai tratar o próprio povo. E eu acho ótimo aquela tacada de. Eu não sei se aquilo era uma pedra ou se aquilo era um cocô endurecido. Eu prefiro pensar que aquilo era um cocô endurecido e que Uhum. bate no visor ali do aéreo e cai, e ele fica tipo, what? Meu Deus, como assim? Ele fica muito ofendido. Mas assim, ele se acha muito no direito. E o que já tinham falado? Nossa, quem que falou isso? Acho que foi o Raymond. Ele falou: o aéreo é uma pessoa terrível. Ele finge que ele é bonzinho na frente do pai dele. Mas quando o pai dele não tá lá, né? E é isso que tá acontecendo agora. Eles depois perguntam: nossa, cadê o Maker? Ah, ele foi tentar achar os filhos dele. Então a cadeira do lado do Baylor tá vazia. Então, isso que dá abertura para ele ser essa pessoa terrível. E quando ele chega ali para desafiar o Sir Harding, ele acaba, né, desafiando o Sir Harding, mas ele faz questão de passar na frente do pavilhão do primo dele, do Valar, pro Valar achar que ele, né, vai desafiar e ele tipo, ai, não se preocupe, É. priminho, tensão entre loiras e morenas. Gosto muito, gosto muito. A gente sabe que essa tensão entre loiras e morenas, ela se origina lá com Jacaerys e Aegon e Aemon e Lucerys, entendeu? Loiras e morenas dentro da família Targaryen, elas são muito lados opostos, né? Elas têm muitas Aham. brigas e a gente sente ali a tensão entre esses dois primos e é legal a gente ver os pavilhões ali. Então, a galera que ganhou os cinco, né, os cinco campeões, os pavilhões deles não ficam lá no meio, agora ficam nessa. Eles têm um mini pavilhão, né? Vamos dizer assim, que eles ficam Uhum. ali descansando, esperando, e daí os cavaleiros vão lá, param na frente para poder fazer os desafios. Então a gente vai ver esses desafios acontecendo. é, Em que as pessoas chegam e falam, Lord Baratheon, eu desafio o Lord Baratheon, e tal, tal. Mas como o Egg ensinou pra gente, existe a preferência dos nobres e por isso que o Dunk não pode desafiar primeiro. E dentre os nobres, se houver também essa hierarquia, é por isso que o Aerion foi o primeiro desafiante, porque entre os nobres desafiantes ele é o mais alto, O né? E por Targaryen, isso é. que ele foi primeiro. E daí a gente vê então a perna do Sr. Harding indo para as cucuias. Coitado do Sr. Coitado. Harding, tadinho. E o cavalo, é. Essa cena é pra bem mostrar com quem a gente tá lidando. E você quer falar também da bruxinha da profecia ali? Nossa, sim. Antes Porque disso, eu esse, fiz uma anotação esse aqui sobre o Dunk e o Egg, de que eles estão numa dinâmica grande menina, pequena mulher. Eu gostei, eu gostei muito dos dois, entre, tipo assim, uma questão de maturidade, de descoberta. A gente vê muita sabedoria no Egg. Esse episódio ele tá muito sábio, cheio dos muito. conhecimentos, e o Dunk também ali nesse momento de inocência dele, de crescimento. Antes da profecia, vamos falar sobre a musiquinha que o Egg canta enquanto ele tá Dos ali no começo do Blackfire. episódio sobre os Blackfire. Então, essa música, ela chama The Hammer and the Anvil, que a gente conversou no último episódio, que é o Você apelido citou isso no que episódio passado, deram é. pro Baylor e pro Maker. Essa música, ela nunca foi escrita nos livros, nunca teve a letra dessa música nos livros, mas ela já foi citada, que existe a música sobre o conto do martelo e da bigorna, que eles deram, né, esses nomes. Sim. E ela tem uma estrutura de letra em que ela tem os quatro versinhos e que ela sempre vai pular a última palavra que era para terminar, ela pula, porque sempre é um palavrão, para começar com a próxima. Então, eu vou ler em inglês, mas vou tentando traduzir para vocês. Prince Baelor was the firstborn, Prince Maker sprang out last. Daemon was the bastard, so they kicked his bastard, três pontinhos. Era para Aham. ser S no final. E aí eles já vão pro próximo trecho, e aí eles começam com a palavra grass, porque daí rima, entendeu? A última Sim. palavra do primeiro é um Muito bom. palavrão e eles substituem. Então a tradução do primeiro trecho, né, da primeira estrofe seria: o príncipe Baelor nasceu primeiro e o príncipe Maker nasceu por último.
Daemon era o bastardo, então eles chutaram a sua bunda bastarda, porque daí no nosso português vai ficar a ordem invertida. Exato. Então, basicamente, seria isso. O Daemon que está referenciando é o Daemon Blackfyre, que nós também falamos sobre ele no último episódio das Rebeliões Blackfyre. Então, essa batalha aqui, essa música, ela fala sobre a batalha de Redgrass Field, que a gente também conversou no episódio passado. O próximo trecho é: Isso. Grass is green in summer, green grass I adore. But grass is red all over when you kill a rebel. 3 pontinhos, seria rebel whore. E daí o próximo trecho começa com horses, de cavalos. Então a tradução ficaria: a grama é verde no verão, eu adoro grama verde, mas a grama é vermelha em todos os lugares quando você mata um puto, vamos falar assim, merda bastardo. Então, de que o sangue tornou a grama verde, que antes era verde, vermelha, e por isso Redgrass Field. Aí o próximo fala: Horses die in battle. This battle was the front. Blackfyre's not a true born. He came from the wrong. 3 pontinhos. Aí era cunt, entre aspas, buceta. Não sei se eu posso Sim. falar a palavra nesse episódio. Qualquer coisa você bota um bip. E a próxima palavra ele coloca country. Então, cavalos morrem na batalha. Essa batalha foi o fronte da batalha, né? O Blackfyre não são da linhagem verdadeira. Eles vieram da buceta errada, Hum, basicamente, né? Ai, ai. E o último, que é o final da música, quando ele para de cantar, não sei se teria outro verso. Aí ele fala: O country was in peril, the hammer smashed the bastard. With his giant veiny host of Dornish spearmen. Então, ele termina com isso. Ele tem esse final, ele também troca no próprio parágrafo, na própria linha. O país, né? Quando ele fala country, eu não sei se seria país ou talvez uma coisa mais sobre interior, sobre uma área que não seja na capital. O martelo com letra maiúscula, se referenciando ao Baelor, esmagou o bastardo com seu gigante e cheio de veias. Aí era para ser uma sim. alusão a alguma coisa aí, que eu não sei o que que é. E aí ele só Aham. substitui por bando de segurador, spearman, eu não saberia dizer, mas não seria um cavaleiro, mas guerreiros dorneses, né? Então, porque o Baelor trouxe os dorneses pela retaguarda na batalha, e por isso ele tá falando meio que, tipo, enfiar os dorneses no cu dos outros, mais ou menos é isso. Uhum. E essa música, na verdade, ela é meio que uma mentira, porque ela omite o que efetivamente acabou acontecendo e quem realmente ganhou essa batalha. Porque em momento nenhum, por exemplo, fala do Blood Raven ou do bando dele, que foi responsável pela vitória de fato. Então O eles Blood Raven, omitem isso é. colocam toda a glória, vamos dizer, no Baelor, e inclusive omitem o próprio Maker. Não tem menção nenhuma do Maker, e na verdade quem sustentou muito da defesa da batalha foi o Maker. Então, essa música, tecnicamente, ela é uma mentira, porque ela tá contando uma glória. Não é que o Baelor não fez nada, mas ela coloca o Baelor, por ser, né, o primeiro nascer, etc., colocam ele como a Queridinho, né? estrela e tudo mais, exato. Então, a gente pode dizer que talvez o Maker ele seja também muito amargo, ele tem essa vibe amarga, também por causa disso, né? Vai que ele tá vivendo aí na sombra do irmão dele, tipo, eu fiz um monte de coisa e vocês, tipo, não me deram nenhum tipo de valor. O que a gente pode dizer que talvez tenha sido um valor é que a gente sabe que o pai deles deu Summerhall, o castelo de veraneio dos Targaryen, né? Como a morada Uhum. do Maker e dos filhos dele. Por isso que o Egg e o irmão dele saíram de Summerhall para ir para o torneio. Eles não moram em King's Landing. A família deles efetivamente mora em Summerhall. E tipo assim, ele podia ter, o pai deles podia ter dado Summerhall pro segundo filho, porque já que o primeiro é príncipe de Pedra do Dragão, né? Poderia ter dado pro Aerys, mas o Aerys e o Rhaegal moram em King's Landing. Então não faz muita diferença para eles.
Mas é isso. Essa é a análise da nossa da musiquinha. Eu achei o máximo adicionarem essa música. Muito bom mesmo. A outra citação de música do episódio também eu achei excelente, mas eu gostei muito que é uma música muito concisa, com muitas informações escondidas dentro dela. Exato. E só para complementar também Summer Hall que a Vit falou, traduzindo para Solar Estival, que é onde o Rhaegar, irmão da Daenerys, nasce, tá? Só para completar aí as situações, as Foi só isso referências. que aconteceu lá. Só Confia, isso. gente. Aham, foi isso que aconteceu. Não pesquisem, tá, gente? Eu tô avisando Não para não pesquisem, por favor. pesquisarem o que acontece no dia do nascimento do Rhaegar. Nem, Se você for nem muito escreve Summer curioso, Hall no Google. Não faz aham, isso. não façam isso, tá? E assim, não tô falando porque vai aparecer uma imagem tipo o Sir Arlan ali, não. Você vai tomar um baita de um spoiler desnecessário, tá? Mas assim, é desnecessário mesmo, não sei nem porque eu tô falando isso aqui. Mas vamos lá. E aí nós temos a bruxa, né? A mina que faz a profecia. Assim, a gente sempre teve isso, a Miri Mazdur lá fazendo a profecia. A gente tem a profecia da Cersei que seria morta pelo Valonqar, que é o irmão mais novo. Essas coisas aí geralmente acontecem. O Martin ainda tá escrevendo a Cersei, talvez o que vai acontecer com ela, com certeza ela morrer pelas mãos de um irmão mais novo. E, Por e favor. aqui vem a mulher do nada, mano. E o Duncan, tipo, demorou, fala aí. Fala, mano, eu acho desnecessário ele fazer ela falar da criança. A criança nem queria saber nada, tá ligado? E ela deixou o Egg apavorado. O Duncan não acredita nisso, que ele é broncão, ele dá risada, né? Mas o Egg acredita. Então você lembra? Você tem coisa pra falar disso, né, Vit? Vamos aí. Eu tenho anotado aqui o que ela fala. Primeiro, ela fala que o Dunk. Como é que é? Esse eu não anotei. Ela fala que ele vai ser mais rico que um Lannister. É tipo Mais rico isso. que um Lannister, eu acho um exagero, tá? Eu achei exagerado Tipo, também. Eu falei, eu acho oxe. que. Aí ela Ou ela estaria falou. falando de outro tipo de riqueza, sei lá, porque Pode ser isso, né? Do tipo, tudo tem pode ter mais limite. posses. Pode ser. Quando ela vira então pro Egg, ela fala: You shall be king and die in a hot fire, and worms shall feed upon your ashes, and all you know you shall rejoice in your passing. Então você será rei e morrerá em um fogo muito quente. Eu falo fogo muito quente, porque hot fire é meio, né? E Fogo quente. vermes irão se alimentar das suas cinzas, e todos que conhecem você irão se alegrar com a sua morte. Coisa tranquila, Pesado. Pesado. tipo, né? E o Egg fica os olhão dele desse tamanho. Eu acho que é a primeira parte ali pra ele, né? E o Shall Be King. Aham. Tipo, o que que você tá falando, É. moça? Parou, parou. Como assim? Já tem 500 pessoas na minha frente, tá ligado? Tipo, Exato. Como a gente falou pra vocês no episódio passado, em que a gente não podia, né, falar sobre o Egg no contexto que a gente deu, mas a gente falou pra vocês. O rei atual teve 4 filhos homens. O pai do Egg é o Maker, que é o último desses 4 filhos homens. E esses 4 filhos homens, 2 deles têm filhos, homens. uhum. Então aí teve o Maker. O Egg tem 3 irmãos mais velhos. Aliás, agora que a gente já sabe quem é o Egg, a gente pode falar sobre o Aemon? Aham. O Pode, Aemon né? fala do Egg? Pode, pode. A gente já falou na É, passada que o Aemon era filho do Maker, então. mas a gente não falou. A gente falou? Do Mestre Aemon? Fala. Falou. Falamos, se não falamos, nesse episódio chega o cara e fala assim, ó. O É, Maker foi atrás dos filhos dele, mandou lá. porque um é esse merda desse Aerion, né? O outro é o bêbado do Daron, que tá perdido por aí, tá bebendo em algum lugar. O outro é tão inútil que foi pra cidadela. Esse é Tá. o Aemon O Targaryen, que a Mestre gente conhece na Aemon. muralha, Maester Aemon, que olha pro Jon Snow e Gente, fica: eu queria ter ido, eu queria ter ajudado. O Egg, ele fala do Egg toda hora. Ele tá nos momentos finais dele ali em Game of Thrones. Ele fica lembrando do Egg, que era o irmãozinho dele. O Egg fala, no livro, eu não sei se na série ele já chegou a falar. O apelido de Egg quem escolheu foi o meu irmão. Então a relação deles dois é muito bonita. Enquanto ele tá desejando a morte de um irmão dele, que é um puta de um pau no cu, ele tem um irmão muito legal, que é o ele Aemon. tem. E o Aemon a gente vê que é um dos bons, né? A gente conhece o Aemon até o final. É uma das pessoas que morre por causas naturais em Westeros, ainda estando na Uma muralha. É das algo únicas. realmente impressionante. Pô. Tipo assim, das que a gente conhece, né? Uma das únicas. Mas.
É pra, de novo, mostrar que tem essa dualidade. Acabou de passar a cena do Aerion de novo aqui na Justa, que merda. É, pra mostrar essa dualidade e O assim, é Visser Aemon legal. tem a frase mais bonita de Game of Thrones. Eu acho que pra mim é a frase mais bonita. Eu ainda penso em tatuar essa frase, né? E que ele fala, ele tá sonhando com o irmão dele, ele tá sonhando com o Egg, ele fala, Egg, eu sonhei que eu era velho. E toda vez que eu falo isso, eu fico, tipo, morrendo de vontade de chorar. E é, tipo, é Uhum. uma frase tão, tão, tão bonita. E ele também, quando escuta o chorar do bebê, da namoradinha do Sam, que eu esqueci o Da nome, ele Gimli. fala, Gimli. ai, o Egg ria desse jeito. Tipo, é tão coração ele tá falando isso. Tipo, se a gente pudesse ver um vislumbre que seja do Aemon nessa época, eu ia ficar muito feliz. Eu acho que é Acho que vai improvável, mas ter. eu posso sonhar. Porque Ah, tem que ver o ter. relacionamento dos dois, eu acho que ia ser uma coisa muito, muito bonita de se ver. Tem que Então, ter. como o Marcos estava falando, o Aegon, ele tem três irmãos mais velhos, ele tem uma irmã mais velha e ele tem uma irmã mais nova. Então é gente pra caramba. É muita gente. E É ainda muita assim, gente. né, tipo, essa pessoa vai chegar, tá chegando pra ele e vai falar: "Você vai ser rei". O você vai ser rei quer dizer que o quê? Tipo, 15 pessoas que ele ama, conhece, tolera, algumas, né, como o Aeron, vão ter que morrer pra que Tolera nada, ele ele quer que o vire Aero se rei. foda, velho. Ele quer que o Aero Exato. morra na frente dele da pior maneira possível. Cara, no livro tem uma descrição muito pesada do porquê o Aegon não gosta do Aerion. Você acha que a gente fala sobre isso, Marcos? Deixa pra ver se eles vão abordar isso no próximo episódio. Ah, acho melhor abordar, esperar, porque eles se encontraram no final desse, talvez aborde no próximo. Show. Aí depois a gente fala sobre isso, mas ele tem motivos pra estar gritando kill Mata him, ele, é. mata ele, porque, pô, é uma pessoa tenebrosa. Se vocês acham que o Viserys é ruim, eu acho que o Aerion é pior. Enfim, então a gente Viserys? tem essa, Viserys da essa senhora. Daenerys? É, Viserys da Daenerys? É, ele é um lixo também, mas acho que não chega é o nesse nível, mano. Exato, eu acho que o Aerion é pior do que o Viserys, tipo, de verdade. O É, Viserys, ele faz coisas bem ruins também. Mas sobre essa sim. senhora, né, gente? A gente não sabe quem é essa senhora apareceu do nada, a gente não tem essa cena no livro também. É, é, uma semente que eles estão colocando ali de muitas coisas que podem acontecer. E quando a gente fez a análise da segunda temporada de House of the Dragon, a gente conversou sobre a aparição da Alice Rivers, né? Ali a A gente bruxa do Daemon. conjecturou que é a bruxa do Daemon, a gente conjecturou a conexão dela com um personagem que é dessa época, que a gente ainda pode ver em tela, talvez, se Deus quiser, que é a Jenny of Old Stones. É uma menina que casa com um Targaryen, não vou falar qual, porque, né, vamos pra frente, é mais pra frente. Mas é uma menina aí dessa área, inclusive, dessa mesma região, e que quando ela vai pra corte, ela leva uma pessoa meio esquisita com ela, que falam que é metade filha da criança da floresta, que não sabe muito bem qual que é a dessa pessoa que faz profecias e que é, né, meio assim. E essa mesma, pelo menos uma pessoa parecida, a gente não tem essa confirmação, no livro, durante as andanças da área, ela e a Irmandade Sem Bandeiras vão para um local ali que chamam de High Heart, é uma colina, vamos dizer assim, atrás do tal do que eles chamam de fantasma de High Heart, que é essa senhora que tem uma aparência parecida com essa, né, que é conectada com a família dos Targaryen, a Jaina of Old Stones, e que ela faz essas profecias e ela fala de Jaina, por isso que a gente não, tipo, a gente não pode afirmar porque não foi confirmado, mas ela fala da Jaina e tudo mais. Então é uma pessoa que viveu muitos anos, né? Assim, muitos e muitos anos. Poderia eu dizer Sim. que essa criatura aí que está com os olhos ocultos e que essa personagem nos livros tem os olhos vermelhos e que daí essa véia que aparece por algum motivo está com um capuz que não dá para enxergar nada ali embaixo dos olhos dela? Eu fiquei com isso na minha cabeça. Eu vou deixar aí. Quem sabe isso algum dia vire alguma coisa. Eu acho que a gente só vai descobrir isso bem mais pra frente. Se Tô a gente for exatamente nessa descobrir. cena, não dá pra ver nada mesmo Não dá pra ver nada. Porque eu fiquei tipo, cara, beleza, vocês querem que apareça uma senhora e a senhora vai fazer uma profecia. Por que que o olho dela não aparece? Tipo assim, qual que é o, Uhum. sabe?
Pra quê? E é Exato. muito a imagem do que eu falei, da megera, The Crown. Ela tem muito essa aparência também, tipo, desgastada. Às vezes dependendo do desenho que você vê da Fé do Sete, é o cabelo branco, né, que fica na frente, assim, mas você não vê muito bem o rosto dela. Então eu achei bem interessante essa escolha visual de não terem mostrado os olhos dela. Então. Eu acho que eu vou segurar nessa teoria até ela se desmentir ou se concretizar. Eu tenho um parênteses que, assim, pela relação dela com as crianças da floresta e por eles pontuarem que ela tem 1 metro, eu acho que se ela fosse menorzinha, aí a gente já ia dar como certo que era ela. Né? Essa daí não tem 1 metro, por mais que ela pareça minúscula perante o Duncan é o Duncan, né? Até a Sim, Tancel parece minúscula, parece pequena perto dele. Mas é verdade. eles esconderem o olho tem coisa aí proposital, justamente pra gente trazer esse assunto pra cá. Não acho que seja alguma coisa que vai voltar, mas é pra gente falar disso aqui também. E aí, logo Sempre depois estamos de dessa olho. cena, é. Logo depois dessa cena, o Fossey chama o Duncan lá pra cabana dele, começam a conversar, ele esculacha os Targaryen. Esse ponto deles falarem que os Targaryen são bruxos e tudo mais, ele vem muito de antes dos Targaryen até conquistarem o Westeros, porque a grande teoria em relação ao surgimento dos dragões é que os feiticeiros de sangue de Valíria fizeram uma parada meio de alquimia de sangue com criaturas que eles estavam criando, mesclando o sangue delas com o sangue de algumas famílias valirianas, incluindo os Targaryen, aquelas famílias que controlavam os dragões. Só os Targaryen sobraram, né? Mas lá na antiga Valíria tinham outras. Então, o que se acredita é que esses magos de sangue de Valíria estavam procurando essas famílias para fazer esse pacto de sangue com essas criaturas que eles estavam criando. Algumas famílias aceitaram participar dessa situação e elas foram mal vistas pelas demais, muito provavelmente. Os Targaryen foram um deles. Eles tiveram esse sangue mesclado, acredito eu, numa situação de ida e volta. Não é que só pegaram o sangue do Targaryen e botaram no bicho, mas do bicho também nos Targaryen, justamente para eles terem essas conexões com os dragões, essa conexão de parceria, de entender o sentimento e tudo mais. O que a gente está vendo muito em House of the Dragon com o Daemon e o Caraxes, com o Meraxes, não, com a da A Rhaenys, como é que chama? e a Rainha Vermelha. Rainha Vermelha, Rainha Vermelha, Rainha Vermelha. Eu vou Não deixar em Rainha acredito que eu Vermelha, eu esqueci não que é a minha lembro do nome. favorita. Exatamente. Mas a gente tá Meilis. vendo muito isso. Meilis. É a Isso, a Meilis. Meleys e a Ok. Rhaenys, boa, boa. Que é uma relação de. E aí, essa teoria também explicaria o filho da Daenerys nascer com escama de dragão, com cauda de dragão. Filho da Rhaenyra também nascer assim. São os dois únicos casos que acontecem que a gente tem documentado, mas aconteceu. Né? Isso seria justificável se lá no passado os Targaryen tivessem sido recheados com sangue de dragão que estavam sendo criados ali. Então, desde lá, eles dizem que os Targaryen mexem, que os Valyrianos mexiam com magias sombrias. E aí, quando tem a conquista do Aegon, eles chamam a Visenya de bruxa também. Eles falam que a Visenya faz umas merda ali de bruxaria, de magia e tudo mais. E outros Targaryen ao longo da história também têm esse. Eles são apontados também como bruxos sombrios. Inclusive, nessa época que a gente tá, o Brynden Rivers é esse cara, né? O que a Vit falou que também tem a sua grande parcela de responsabilidade de acabar com a rebelião Blackfire e que não é citado. Ele é um cara muito foda, só que assim, ele é tão foda que as pessoas falam, mano, ele é bruxo. Ele faz umas merda aí, por isso que dá tudo certo pra ele. O cara pegar uma flecha e acertar no meio do campo de batalha, a única pessoa que ele precisava acertar pra matar, ele vai fazer isso. E aí os caras vão falar, ele só acertou porque ele é bruxo. Ele e a turminha dele usa bruxaria e tudo mais. Então os Targaryen eles realmente têm essa imagem. E mais alguma coisa pra falar sobre isso, Vit? Ou a gente já pode passar pro grande finale? Eu vou fazer uma adição sobre isso que você estava falando primeiro, que é, tipo, a gente tem alguns outros sobre esses bebês que nasceram, né, esquisitos, e Ah, tem mais? inclusive, lá no começo da geração, que era do Maegor. O Maegor teve quando ele teve o filho com a Alice Hathaway, com a Eleanor Costaway e com a Jane Westerling, saiu uns negócios esquisitos. Depois a gente descobre que a Tiana da torre lá estava envenenando os caras, mas ainda assim foram bebês nascidos
assim, eu acho que é um ponto interessante da gente mencionar que as teorias de que existe esse pacto, de que existiu alguma magia conectando e tudo mais, também a gente tem que levar em consideração as tentativas e acontecimentos de rituais envolvendo fogo que a gente já viu, né? Vamos dizer assim, a tentativa de reacender esses rituais, que a gente vai ver nessa série, algumas tentativas, né? E tipo, a gente vê que quando a Daenerys faz isso, ela tem uma tentativa de um ritual em que ela dá uma vida, que no caso, né, o bebê dela nasce daquele jeito, e depois ela consegue os dragões dela de volta. Então eu acho que essa crença, ela tá muito intrincada na família Targaryen. Eu acho que essa é uma época em que a gente pode ver a série trazer essas ocorrências futuras de que os Targaryen têm essa ideia de que sacrifícios de crianças ou sacrifícios de outras coisas, sacrifícios envolvendo fogo, podem trazer os dragões de volta à vida, sabe? Essa ideia, Uhum. assim, de que isso pode existir. Deixa eu ver se eu adotei mais alguma coisa. O Aerion, gente, só para eu explicar o final, antes da gente entrar no final, ele acha mesmo que ele é um dragão, sabe? Tipo assim, na cabeça dele, no mundo fantástico de Aerion, ele acha que ele é um dragão. Ele tem esse lelê na cabeça dele, que a gente fala, né? Consequências, talvez sejam consequências de anos e anos de, como o Fossoway fala, aliens É, incestuosos e tudo mais, tem consequências, né? Ele, né? É complicado. Mas ele exatamente. realmente acha que ele é um É. dragão, então por isso que ele fala, ele traz essa raiva. Mas bora pra cena, Marcos, manda bala. O Egg chega correndo, chama o Duncan, porque a Tancel está sendo atacada, né? Brutalmente atacada, e ninguém poderia fazer tanta coisa senão o Duncan. O Egg sabia que o Duncan ele tinha um apreço pela Tancel, ele sabia que o Duncan também tem uma honra acima de tudo. Ele vai correndo, chama, o Duncan nem pensa que é o Aerion, que é um Targaryen, que se lasque, mano. Ele já entra lá esmurrando, mas assim, antes disso, o Aerion faz isso porque ele chega no meio da peça, ela está reprisando aquela cena do cavaleiro que usou o escudo espelhado para chegar perto do dragão. Quando ela, Tancel, está com o escudo, ataca o dragão e mata o dragão, o Aerion tá vendo e ele se sente insultado, tadinho. A diva ali não suporta ver um dragão sendo morto numa peça de teatro que está replicando uma história da Era dos Heróis e acha que é com ele, porque ele tem esse complexo de divindade, primeiro ponto. E segundo, Sim. ele acha um desrespeito. E terceiro, ele quer mostrar o poderzinho dele. Ele quer mostrar que ele pode fazer o que ele quiser. Então, nossa, ela teve a audácia de matar um dragão na minha frente. Ela nem tinha te visto, seu merda. E aí ele vai lá e começa a torturar ela. Quando o Duncan chega, o Duncan já dá 3 murros nele, quebra um dente dele, já dá uma bica nele pra longe. Tem que ter 4 caras pra segurar ele ali. E aí, tipo, você quebrou um dente meu, eu vou quebrar todos os seus dentes. Ele se prepara pra isso e aí nós temos. Não Nossa, essa vai, cena me deu não. tanta Nossa. aflição. Quando colocaram o Aham. dente dele no tablado, eu falei, ai, Jesus Cristo. Nossa, puta que pariu. Exato. E aí foi muito foda porque o Egg chega falando, não vão. E o Duncan todo preocupado, sai daqui que senão vai sobrar pra você. Aí ele, eles não vão fazer nada comigo porque eles vão ter que se ver com o meu pai. E aí, uma coisa legal aqui é que o Egg fala o nome dos guardas, que eu tenho certeza que o Aerion não faz ideia de quem são. O Aerion não faz ideia. E o Duncan, e o Egg, bem novinho, sabe o nome de cada um deles. Porque ele é esse tipo de pessoa. Assim como o Baelor, que sabia o nome de um cavaleiro X que ele tinha enfrentado décadas atrás. O Aegon, o Eggzinho, sabe o nome de cada uma das pessoas que trabalha com ele, que trabalha pra ele, né, no caso. Que trabalha pra família dele. E aí a gente vê também um lado do Maker que a gente ainda não viu transparecer. Ele tá preocupado com esse filho que é o filho que ele vê que deu certo, né, entre aspas. O Sim. Daron é o bêbado que a gente viu lá no primeiro episódio, largado na cabana. Aí a gente tem o Aerion, que é esse lixo de pessoa. A gente tem o Aemon, que quer ser um Maester. Não é que ele é inútil, mandaram pra cidadela. Ele quer ser um Maester, né? Então o Maker fica tipo assim, caralho, mano, meu filho quer ser um Maester. Tudo bem, vai lá ser um Maester. E ele tem o Aegon, o Eggzinho, que aí sim é um filho que tipo assim, caralho, ele é bem educado, ele se preocupa com as pessoas, ele provavelmente é o queridinho do Maker. Aí o Maker quer achar ele de qualquer jeito, tá desesperado. E aí ele chega
botando essa banca toda, ninguém vai fazer nada com ele, senão vai responder pro meu pai. E aí o Aerion olha pra ele, seu pilantrinha. O que aconteceu com seu cabelo? E aí ele de novo, tem toda hora ele tem a resposta. Eu rapei pra não ficar parecendo você, seu merda. E aí, mano, caralho, velho, que cena foda. Ô, na moral, velho. Na moral, essa cena é absurda. Essa cena é Essa cena vai bizarra. ficar pra história, eu vou lembrar pra sempre dessa frase. É uma das grandes frases de Game of Thrones, do universo de Game of Thrones. Sempre vai ser lembrada. Ícone. Muito boa essa cena, essa fala, tudo perfeito. E assim, me deu uma tranquilidade tão grande de saber que a batalha final dessa primeira temporada vai ser tão bem adaptada, sabe? Porque isso daqui pra mim foi. E aí, gente, é aquele negócio, nós temos consequências. Por mais que o Baylor provavelmente vai adorar saber que o sobrinho chato dele perdeu um dente, tomou um soco porque tava torturando uma mina do nada. Mensagens têm que ser dadas. Um príncipe não pode ser ferido desse jeito. Do mesmo jeito que a Cersei do nada pega, não, atacaram o Joffrey, tem que matar um lobo. Tem que matar um lobo aí, não interessa. É que não é o lobo que mata, tem que fazer. Então, ele tomou um soco na cara, a pessoa tem que ser punida. E aí que a gente vai entrar no conflito do próximo episódio, que vai levar ao conflito final da temporada. A gente já tá na parte final. São 6, a gente já passou do terceiro. 4, 5, 6, faltam só 3 episódios. E aí vai ser em relação a este incidente. Né? Você não pode socar a cara de um príncipe, por mais que o príncipe seja um baita de um merda e mereça todos os socos que estão direcionados para qualquer pessoa, podiam ser direcionados para ele. Não dá pra fazer isso com um Targaryen em momento nenhum da história, muito menos nesse aqui. E aí o episódio termina com o Duncan, tipo, cara, a gente reparando pistas em todo momento e o Duncan não fazia nem ideia de que o Egg podia ser um Targaryen. Porque ele também, mano, não tá nem aí, velho. A mulher falou que o Egg ia virar rei, pra ele não interessa. Todas as vezes que aparecia um Targaryen que o Egg falava, ô, me abaixa aí, ou eu vou pro outro lado, ele cagou porque ele é desligadão, mano. Ele tá, tipo, ele vê a Tancelle antes, ele fala, você gosta de ovo de avestruz? Tipo, do nada. E ela, seu escudo vai ficar pronto, tá? Então, assim, o cara é completamente alheio da realidade. Aí ele percebe e ele fica tipo, caralho, e acaba o episódio de um Eu jeito absurdo. achei lindo a atuação do Peter Clef nesse último, quando foca, né, nele, porque é a traição, né? Ele se sente traído. Eu acho que ele se sente, acho que ele se sente burro mais uma vez, né? De não ter Uhum. percebido, de não ter se tocado. Talvez seja uma sensação de que o Egg se aproveitou dele. Né, de certa maneira, sabe? Todas essas emoções ali passam pelo rosto dele. E tem a galera. Eu vi algumas postagens sobre isso no Twitter, não da galera falando que sim, mas levantando a análise do Egg ter feito isso, de ter ido chamar o Dunk. Porque ele estava vendo essa cena acontecer, ele poderia ter intervido diretamente. Ele Sim. poderia ter intervido diretamente, ia ser exatamente a mesma coisa. Ele podia ter só, né, chegado, ter impedido, ele mesmo ia ter impedido até de quebrarem o dedo da Tancel. Acho que não. Porque era o Sabe? Aerion que tava fazendo. Aí é briga de irmão. Tipo assim, não era. O Aerion não pegou um cara e falou quebra o dedo dela. Ele tava fazendo. O Sim. Egg falar pro Aerion parar, não ia dar em nada. O Aerion não ia parar. Agora, ele chamar um armário pra dar um murro na cara do Aerion, aí para. Mas o problema é esse. Ele saberia que o Dunk fazer qualquer coisa poderia levar o Dunk a ser morto. Mas Então, o na debate inocência. O debate das. Mas ele é muito inteligente. O debate das pessoas no Twitter tá sendo essa, de que o Egg ele tem um entendimento. Ele é extremamente inteligente. Ele tem um Sim. entendimento muito grande sobre todo, né, sobre tudo como as coisas funcionam, todo o conhecimento dele sobre as casas, torneios, sobre hierarquia, o jeito que ele fala sobre as coisas. Então, tipo, tem essa questão do tipo, sim, vem de uma inocência, mas ao mesmo tempo vem também de ele, né, conseguir o que ele quer, de não, sabe eu acho que talvez o debate seja sobre como a nobreza dele, por mais que ele seja uma pessoa melhor, mais humana, talvez, mais pé no chão do que outros Targaryens, mas ele ainda é vítima da própria classe, sabe? De que Uhum. ele não pensou, ele No saberia, Duncan. no fundo ele sabe das consequências, só que ele não colocou o Duncan
o bem-estar, vamos dizer assim, dele em consideração final, porque a gente sabe que, como você falou, não tem como não ter algum tipo de consequência. O cara meteu a mão, né, num reizinho aí, né, num príncipezinho, então é complicado. Mas eu gostei muito desse episódio. Esse episódio, assim, foi muito bem feito. Nem parece que tem os 30 minutos que tem. É É. muito bonito ver isso, porque a gente, cara, em Percy Jackson, por exemplo, teve muitas reclamações sobre o tempo dos episódios. Eu ainda acho que foram episódios muito bem aproveitados, mas é porque o pessoal, a gente gosta, né? Por exemplo, você tá aproveitando o episódio. Se tivesse mais 30 minutos, eu ia ficar muito feliz, porque você tem mais 30 minutos. Mas talvez esse seja o grande poder do storytelling, de você conseguir transmitir todas essas informações e camadas em um tempo conciso. E eu aqui de casa, você falou ali do. Acho que você falou do seu irmão que assistiu dois junto. Acho que foi isso. Uhum. É. No sábado, a minha mãe assistiu os dois primeiros. E no domingo ela assistiu o terceiro comigo. Quando ela assistiu o primeiro, e a minha mãe, assim, tipo, não gosta tanto assim, né? Já viu pedaços de House of the Dragon, porque eu obrigo, né? Quando eu tô ali assistindo, quem tá junto vai ter que assistir também. Mas ela não se conectava muito, até porque ela é muita violência, aquela coisa tipo dragões e muita informação e tudo mais. E ela se conectou com o Cavaleiro dos Sete Reinos já no primeiro episódio, no segundo ela já tava tipo, uau! E aí, tipo, quando chegou a hora do terceiro, a gente tava terminando de assistir o Big Brother e ela, tipo, já está na hora do Cavaleiro dos Sete Reinos, vamos assistir o Cavaleiro dos Boa. Sete Reinos. E chegou no final e ela tava assim, porque é legal ver alguém ter a descoberta, né? A gente já sabia quem era o Aegon, mas ver ela tendo a descoberta de, meu Deus, ele é um Targaryen. Foi muito legal. Uhum. Então, eu vi por ela, eu vi pelo feedback dela, de uma pessoa de fora, que essa série tá sendo tudo que realmente, assim, é um presente. Essa série é um grande presente. Sim. Eu quero fazer a minha. Só falta a minha mãe assistir. Ela viu até a cena da cagada, achou extremamente nojento e tá irredutível pra continuar. Tamo tentando aqui. Esse era o meu Mostrei a medo com a cena do. minha. Então. Mostrei a cena do cabo de guerra pra ver se ela via que é outra parada, mas não adiantou. E tô tentando ainda, vamos ver o que acontece. Mas assim, eu vejo isso do Egg numa inocência do tipo: se eu falar com meu pai, não vai acontecer nada com o Duncan. E eu queria eu poder dar um soco no Aerion, mas eu não tenho força pra isso. Tipo assim, a palavra dele com o Aerion não ia dar, porque é palavra do príncipe contra príncipe. Igual pra igual. Então ele teria que resolver na força. A força dele com a força do Aerion é menor. Então ele usa o Duncan como se fosse um avatar dele. Sabe? Tipo, Sim. eu quero socar o Aerion, então o Duncan vai socar o Aerion pra mim. Então ele chama o Duncan soca o Aerion. E agora ele tá pensando assim: e na cabeça dele, o Duncan é uma extensão dele nesse sentido. Se eu socasse o Aerion, não ia acontecer nada comigo. Então, se o Duncan socar e eu falar pra não fazerem nada com ele, não vou fazer nada com ele. Eu acredito que seja isso que aconteça. E aí a gente volta em House of the Dragon. Quando o Lucerys arrancou o olho do Aemond lá, o Viserys falou: mano, briga de criança, acabou. Acabou, esquece. Tá ligado? Na cabeça do Egg talvez tenha sido isso que ele imaginou que ia acontecer. Tipo, briga de criança acabou, esquece. Mas o Duncan, porra, o Duncan não é um Targaryen. Aí sim, o Egg peca em achar que a palavra dele ia ajudar alguém. E aí a gente volta pra Sansa, né? Por mais que o Ned Stark seja próximo do Robert, ele não é da realeza. Então ele não tem a última palavra, ele não tem como argumentar ali. A Cersei pesou mais do que o Ned nesse momento, do mesmo jeito que, tipo, a palavra do Egg não vai ter como livrar o Duncan completamente das consequências do que ele fez. Se o Egg tivesse feito, se o Egg tivesse força para bater no Aerion, aí sim não aconteceria nada. O Egg Verdade. não ia ser Você tem punido. razão. Eu gostei mais quando você falou de Avatar, você me ganhou um pouco. Eu entendi É, totalmente. porque tipo, mano, eu vou usar a força dele. Sou eu que tô socando, tá ligado? Tipo assim, eu que soquei o Aerion. Só como eu não tinha força pra socar, foi o Duncan que socou no meu lugar, mas é como se fosse eu. Tá ligado? O Egg acha que é isso que vai acontecer. Na minha visão, foi isso, tá ligado? Ele não. Sei lá. Talvez esteja passando um pano aqui, mas eu entendi isso da pressa dele. Porque assim, de novo, se fosse o Iron pegasse alguém e falasse quebra o dedo dela, aí o Egg poderia chegar e falar não quebre. E a pessoa ia parar. Como era o próprio Iron que tava fazendo, não tinha o que o Egg fazer ali.
Nossa, e que nojento, né? Ele quebrar o dedo dela é o ganha-pão da menina. Nessa época, quebrar alguma Exato. coisa, gente, é igual o tal do Harding que o cavalo caiu em cima da perna dele. O cara não vai se recuperar disso. Ele vai ficar, Exato. tipo assim, danificado pelo resto da vida. Não tem uma volta, mas só quebrou. Olha, não volta. Então, pô, ela que trabalha com isso, ele ter quebrado o dedo dela é muito filho da puta. É vários níveis de filho da puta. É, Na... exato. É o pior do pior, né? Vamos lá para as Agora, perguntas. bora para as perguntas. Vamos lá. É, o Felipe CZ manda: como será que vai ser o segmento da série, já que provavelmente o Egg vai se separar agora? Acalma, você vai ver. Mas o Egg gosta muito do Duncan, então vai ser bom. O Aleph CF pergunta: estou tendo meu primeiro contato com o universo de GOT com essa série. Tem algum problema? Acho que não, né? Tipo assim, quando ele ver as outras duas, ele vai ter um deslumbre de escala. Porque, de novo, aqui a gente tá vendo o torneio por uma pessoa que não, tipo, escondida ali no meio, que tá vendo tudo. Mas vai ser bom pra ele começar por esse outro ponto de vista. Então, assim, acho bem interessante até, inclusive, queria saber como é Nossa, que você vai ver as outras séries depois, que sabe? experiência que deve ser você ver primeiro o Cavaleiro dos Sete Reinos e depois, por exemplo, voltar pra trás primeiro, ver House of the Dragon, né? Tipo, e Exato. depois ir pra Game of Thrones. Nossa, deve ser muito doido. Eu até acho bem da hora fazer isso. Gosto bastante. Exatamente. O Reginaldo Soares ainda tá no episódio 2 aqui, ó. Aquela bengala do Aaron era real? Não, era prótese. Já falaram que o cara foi contratado para fazer uma prótese de 25 centímetros. Ele falou que ele usou um caninho para fazer o xixizinho. Então, tudo certo. Era prótese. Que loucura. O que é isso preto mandou? Ódio desse aéreo, puta energia de Malfoy do caralho. Dito isso, excelente escolha pro casting. Excelente escolha pro casting. Cara de diva safada pilantra, velho. É, Mano, ele é muito Malfoy, é exatamente. verdade, concordo muito. E baixinho! Ah, eu amo o fato de que ele é baixinho. Na primeira cena dele, quando ele desce do cavalo e ele tá tipo, assim pro Dunk. E aí ele desce do cavalo e ele é desse tamanho. E ele tem que olhar assim pro Dunk, pra cima, sabe? Ah, eu acho ótimo eles Aham. terem escolhido uma pessoa. Eu não sei se é essa realmente essa diferença de altura. Talvez eles tenham até intensificado na série, mas foi ótimo, achei lindo. É, eu também gosto. E o que é isso preto também manda? O Fosso é meio que prevendo o futuro do Mestre. Nesse episódio, quem roubou a cena foram os diálogos. Realmente foram os diálogos mesmo. A parada do Mestre é que acho que nessa época já o Rino já sabia que o Aemon queria ser Mestre, né? Então, tipo, já tinha isso daí, mas realmente foi bem Quando tem colocado. Quando tem na árvore genealógica dos Targaryen, a gente tem, se eu não tô enganada, tem pelo menos mais uma instância em que tem, tipo, muitos filhos. Talvez seja a geração do Jaehaerys, que teve 14, 13 pessoas. É, E teve que não só virou mestre, como virou arquimestre, tipo, sabe, um negócio assim. Porque é sim, muito comum, a gente falou disso no primeiro episódio, de quando tem muitos filhos, aí, tipo, ah, beleza, o primeiro é o herdeiro. O segundo é o plano B, né? Mas o terceiro, o quarto, o quinto acaba, vou ser cavaleiro, vou pra guarda real, vou, sabe, tipo, não sei o que, não sei o que lá. E ser mestre é uma das opções, especialmente quando você tem o que eles chamam, né? Quando o George escreve no livro, ele escreve assim: ai, tal pessoa era mais frágil. Tal pessoa gostava de ler livros, sabe? Uma coisa meio assim. Aí, tipo, eles falam, sim. tá, deixa o cara ser mestre, já que ele não quer pegar na espada, deixa ele fazer outras coisas. Então, isso é bem comum, como o Aemon é o terceiro filho de um quarto filho, ele é livre para fazer o que ele quiser. E aí, ele, como ele tem esse interesse, ele vai lá estudar na cidadela para ser mestre. Exatamente. E assim, uma coisa que não tem Game of Thrones que vai ter aqui, que tem em House of the Dragon, até tem, né, com a cena da Cersei ali, é essa situação de, tipo assim, o peso das palavras e das vontades, né? Se fosse um acidente com o Joffrey e o Joffrey falasse, não, aconteceu, tal, não precisa de nada, acabou ali, a área não ia ser punida, a Sansa não ia ser punida. Quando a pessoa que tem o poder quer a punição do outro, aí que complica, porque aí não dá pra deixar realmente pra lá, sabe?
E aqui a gente já deu pra gente ver quem vai ser o problemático aqui da situação. Gente, Mas aí, ó, o Matheus. como paralelo, pensem assim, sabe do Big Brother? Quando teve ali o encontrão entre Jonas e Nossa, Paulo Augusto, o nome perfeito. dele? Então, os dois se bateram, certo? Os dois se bateram, aconteceu um acidente. Aí o Jonas não falou, não vou no confessionário e tal, mas ele passou o dia inteiro falando, ai, gente, eu tô tão dodói, eu tô com tanta dorzinha. Ai, tem regras, o programa, É, ele me empurrou. Vocês viram que ele ele me empurrou? Ai. que o seu. E daí, quando o cara é expulso, aí o Jonas fala, mas eu não fui reclamar. Essa é a consequência, entendeu? Porque, vamos dizer assim, que o reino, né, a nobreza aí seria o Big Boss. Se um cara tá falando que a pessoa dele foi danificada, eles têm que seguir certo protocolo, que é o que o Aerion tá falando. Aí Exato. você amoleceu meu dente, então eu exijo, né, que tenha uma retaliação. Ele acha que vai ter uma retaliação ali. A gente já vê o que ele vai solicitar na prévia do próprio episódio e tudo mais. Mas é basicamente isso. Se ele ficasse de boa e falasse, quer saber, se ele fosse uma pessoa como o Lionel, por exemplo, a mesma situação no primeiro episódio, em que o Dunk e o Lionel estavam ali conversando. Aí o Lionel, tipo, o que que você tá fazendo na minha tenda? Você não me trouxe presente nenhum. É. Se o Lionel tivesse outro tipo de personalidade, ele poderia entrar numa altercação física ali com o Dunk, falar que ele tá roubando dele, sabe, arremessar ele pra fora da tenda. É muito da pessoa. E a gente vê bem aí, né, que pessoa super legal que é a Aerion Targaryen, chama Viva. Também Exato. chamado Ó, na história de O Monstruoso. Só pra é, vocês se ligarem assim. já deu pra ver, né? É Já deu isso. pra ver o motivo. O Matheus Reis 289 manda aqui, ó. Muito bom, a relação do Duncan e o Egg é muito boa. O Lionel continua roubando a cena quando aparece e o final foi muito foda. A Vidente falando o futuro do Egg, PQP. O Lionel realmente, nesse episódio no anterior, eles só colocaram pra ter o Lionel, né? Tipo, ele festejando, cantando a música da Alice dos Três Dedos. E no outro lá no Cabo de Guerra, realmente o Lionel ele tem que aparecer. Aí ótimos atores, o único defeito é que a série é curta demais. Foi lindo ver o Aerion levando uma surra, agora é esperar ele ser derrotado pelo Duncan no torneio. A Gabi Moraes aqui falando, né? E a melhor série tá superando a Casa do Dragão. Quase gritei aqui em casa quando o Egg falou quem é. Tá muito rápido os episódios. O Duncan batendo no Aerion foi bom demais. O molequinho botou na mesa ali. Quando começa a ficar bom, acaba. Zero dragões e consegue ser muito melhor que a Casa do Dragão, ó. Tipo assim, É, essa série, pra mim, ela tá sendo. Tá surpreendendo por ser unanimidade. Tá todo mundo. A única reclamação que tem, e reclamação, é que ela é curta demais, né? Então, assim, perfeito. Foi tudo o que o showrunner prometeu. Deem uma chance pra gente, porque a série vai pegar vocês. E aí, mano, tá. Só de ver as reações das pessoas aqui já dá pra gente perceber isso. Semana que vem o episódio sai 2 dias antes, então é de sexta para sábado, por conta do Super Bowl, ele vai ser antecipado. Então também o vídeo de primeiras impressões será antecipado. O nosso podcast será antecipado também. E é isso, gente. Mais alguma coisa, Vit? é isso. Eu tô muito ansiosa pro próximo episódio. Nossa, Muito, muito. Vai ser foda, vai ser foda. é isso. Então é isso, pessoal. Muito obrigado, todo mundo. Até a próxima. Valeu. Tchau, gente.